Olá, tudo bem? Que bom que nós estamos podendo conversar novamente e hoje eu gostaria de compartilhar com você mais um texto da Palavra de Deus, mais uma palavra que o Senhor traz ao nosso coração no dia de hoje, com o objetivo sempre que a Palavra de Deus chega ao nosso coração, Deus tem com isso o objetivo de que nos tornemos crentes melhores, seres humanos melhores, que nós possamos nos tornar pessoas mais maduras. E hoje eu quero ler para você um texto que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículos 11, 12 e 13, que diz assim: Não vos declaro isto por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em toda e qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Posso todas as coisas, posso tudo naquele que me fortalece. Esse é um texto que Paulo escreve aos crentes que estavam em Filipenses capítulo 4, verso 11, 12 e 13. E eu quero te convidar a pensar no seguinte: qual é o segredo para vivermos contentes em qualquer situação? A partir do texto que nós lemos. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. E para nós compreendermos qual era o sentimento de Paulo, precisamos entender uma escolha que Paulo fez. Paulo ele era muito consciente, ele tinha consciência do seu direito de ser sustentado pelas igrejas, pela função que ele exercia. Só que Paulo ele decide não usufruir desse direito, uma escolha pessoal. Com isso, Paulo aprendeu então a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo passou por grandes necessidades, nós percebemos isso nos seus escritos. Paulo sabia o que era fome, o que era frio, o que era sede, o que era nudez, o que era prisão. Paulo foi açoitado, Paulo sofreu tortura mental, Paulo foi perseguido. Tudo isso nós encontramos nas suas cartas, nos relatos da sua história. Paulo viveu experiências de extrema alegria e de extrema aflição. Mas no enredo dessa luta, Paulo aprendeu a viver contente. O seu contentamento não vinha dele mesmo, mas de uma outra fonte. E o seu contentamento ele vinha de Deus. A fonte do contentamento de Paulo, apesar das circunstâncias, apesar do que ele estava vivendo, vinha de Deus. E é importante nós frisarmos o seguinte: o contentamento ele é um aprendizado, não é algo automático. O aprendizado do contentamento cristão, ele se dá de que forma? Ele se dá pelo exercício da confiança na providência divina. Só desta forma nós vamos aprender a estar contente em qualquer situação. Quando nós exercitarmos a nossa fé, exercitarmos a nossa confiança na providência divina. O nosso contentamento, como o de Paulo, deve estar mais em Deus do que nas dádivas de Deus, do que naquilo que Deus nos dá. O contentamento do apóstolo Paulo estava em Deus. O contentamento do apóstolo Paulo não está nas coisas ou nas circunstâncias. A base do contentamento de Paulo é Jesus Cristo. Quando nós lemos o texto, nós percebemos o seguinte: humilhação ou honra, fartura ou fome, abundância ou escassez. Essas eram situações vividas pelo apóstolo Paulo. Mas no meio delas e apesar delas, Paulo aprendeu a viver contente. E isso só foi possível porque a razão do contentamento de Paulo estava em Deus e não nas circunstâncias.
Qual é a razão do nosso contentamento? O nosso contentamento está em Deus ou está nas circunstâncias? Ou está naquilo que nós estamos recebendo? O contentamento do apóstolo Paulo, irmãos, era um dom divino. Paulo encontrava toda a sua suficiência em Deus. E quando nós vemos o homem autossuficiente, o que acontece? O homem autossuficiente, ele enfrenta a vida e a morte com os recursos que ele encontra dentro de si mesmo. E aí o que acontece? Por causa disso é que existe o desespero. Por causa disso, o homem nunca está satisfeito com nada. Paulo, no entanto, encontrou o segredo da vida em Jesus Cristo. Paulo estava sempre consciente. Olha para mim. Paulo estava sempre consciente de sua total dependência de Deus. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Ele era mais suficiente em Deus que autossuficiente. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos uma coisa. Paulo, ao invés de ter altos e baixos espirituais, de acordo com a mudança das situações, ele aprendeu a viver contente apesar das situações. Paulo nunca foi vítima das circunstâncias. Ele não era e nem se fazia de vítima das circunstâncias. Mas Paulo, em Cristo Jesus, era um vitorioso sobre as circunstâncias. O versículo 13, Paulo vai dizer que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo para a igreja e diz para mim e para você? Olha, ele diz: posso todas as coisas em Cristo, e não à parte de Cristo, e não separado de Cristo. Ele podia todas as coisas dentro da vontade de Deus. Nós precisamos compreender isso, entender isso e tomar essa verdade para a nossa vida. Quando nós fizermos isso, nós vamos viver melhor. Exatamente este é o poder da vitória sobre as demandas do dia a dia. Este é o poder da vitória sobre as demandas de cada dia. Quando nós encontramos a nossa suficiência em Cristo, quando nós compreendemos que em Cristo nós podemos todas as coisas, que dentro da vontade de Deus nós podemos todas as coisas. Paulo, ele encontrou em Cristo esse poder diário para enfrentar as necessidades diárias, pois o próprio Jesus imprimiu em Paulo o seu poder. Paulo, ele só está habilitado a enfrentar todas as circunstâncias por uma razão, porque o próprio Jesus é quem o fortalecia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo que ele conseguia viver contente em qualquer situação, em qualquer circunstância, fosse tendo muita comida na mesa ou passando fome, fosse vivendo alegrias ou vivendo aflições, não importava o que estava acontecendo. Paulo está dizendo que em Cristo, ele passaria por todas essas situações contente, porque Cristo era suficiente para ele. Eu e você, precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Precisamos aprender a viver contente apesar das situações. É fácil? Não. É automático? Não. É um aprendizado. Nós precisamos aprender isso. E isso só se torna possível, esse aprendizado só se torna possível quando nós exercitamos a nossa fé. Quando nós
colocamos a nossa confiança na providência divina. Quando nós cremos que Deus está no controle, que Ele tem o controle da nossa vida, que Ele é o nosso sustentador. Quando aprendermos a viver assim, com certeza viveremos contentes como o apóstolo Paulo viveu. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre ao nosso coração em toda e qualquer circunstância, que o Senhor possa imprimir em nós o mesmo poder que Ele imprimiu em Paulo, e que o Senhor possa sempre ser o suficiente para o nosso contentamento, para a nossa alegria. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho plena certeza que o Senhor pode nos capacitar a viver dessa forma. Busque em Deus, espere em Deus, confie em Deus, exercite a sua fé e o Senhor irá providenciar, o Senhor irá atender às nossas necessidades. Ainda que as coisas não aconteçam do nosso jeito, ainda que o Senhor não faça aquilo que nós queremos que Ele faça, mas Ele nos dará paz e Ele nos ensinará a vivermos contentes, apesar das circunstâncias, apesar das situações. Deus te abençoe, em nome de Jesus.